Bom, já estamos de volta aqui recapitulando para você que está chegando agora. Nesse último bloco, a gente deu introdução sobre o assunto que vai ser abordado hoje, né? O assunto principal da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é a respeito de função polinomial do segundo grau, e a gente já mostrou a sua representação gráfica, que é uma representação clássica, que é a parábola. Então você com certeza já ouviu esse nome, né? Uma parábola. Então é justamente sobre ela que nós vamos falar hoje. E além de te mostrar qual é a definição algébrica, eu te mostrei que pode ter a equação, a expressão algébrica, ela pode ser tanto completa quanto incompleta. A completa é que vai ter todos os termos, o x quadrado, o x à primeira e o termo independente. E aí as incompletas, onde ou b ou c são iguais a zero. E aí são justamente nessas situações que nós recaímos aqui, né? Então, aqui na primeira equação, a gente tem c igual a zero. Então você pode perceber que nós só vamos ter o ax ao quadrado mais bx. E a segunda situação, né, que é quando o b é igual a zero. Sendo b igual a zero, a gente vai ter essa equação apenas com o termo ao quadrado mais o termo independente. Vamos analisar caso por caso como que você faria só explorando um trabalho matemático a resolução dessas expressões. Vamos começar na primeira situação, imaginando que a gente tem c igual a zero. Se nós temos c igual a zero, vamos lembrar que a nossa equação completa é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se c é igual a zero, ou seja, a gente corta este termo aqui, concorda que a gente só vai ficar com ax ao quadrado mais bx igual a zero? Exatamente. Então, a partir disso, nós temos essa definição. A única coisa que eu fiz foi mostrar o passo a passo, né, como a gente chega nessa primeira expressão. É interessante observar também o que, né? Você que está em casa consegue perceber que a gente tem uma equação e um termo ao quadrado, outro termo ao primeiro. Por mais que eles sejam a mesma base, a gente não consegue agrupar, porque os expoentes são diferentes. Então, a gente precisa pensar numa estratégia para resolver essa expressão algébrica. Sempre que a gente for resolver, a primeira coisa que a gente vai fazer é igualar essa expressão a zero. Ou seja, a gente vai ter o ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ok? Até aí? Então, cada passo que a gente entrou em sintonia no resultado, que você observou o resultado, eu vou atualizando aqui na nossa conta. Então, o que a gente fez foi apenas igualar a zero. É assim que a gente resolve qualquer função, independente do grau do seu polinômio. O que eu gostaria que você percebesse aqui é o quê? Como a gente pode simplificar essa expressão? Concorda comigo que o x se repete tanto neste termo quanto neste segundo? O que a gente pode fazer numa situação como essa? Numa situação como essa, a gente sempre pode colocar esse termo em evidência. Essas duas palavras, né, colocar em evidência, três no caso, tem um no meio, colocar em evidência vai ser uma grande sacada que não vai ajudar a gente somente aqui, né? Vai ajudar a gente também em outros tipos de cálculos mais para o futuro. Mas o que você precisava perceber aqui era justamente isso, que o termo x ele se faz presente tanto no x ao quadrado quanto no x à primeira. Então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente colocar esse x em evidência. Ele estando em evidência, nós precisamos fazer o que agora? Reescrever o miolo, né? A parcela de dentro do parênteses que ficaria aplicando a distributiva de volta igual à equação original. Então, o que a gente precisa ter dentro do parênteses para que aplicando a distributiva volte a ter o ax ao quadrado? Aqui, concorda comigo que a gente precisa ter um termo ax? Por quê? Porque se eu aplicar a distributiva
aqui, ó, x vezes ax, a gente volta a ter este termo ax ao quadrado. Então, esse primeiro termo está representado. Agora vamos representar o segundo termo, que é o b vezes x. Então aqui é o sinal de mais, que ele está presente aqui, né? Então a gente só repete. O x, ele já está sendo representado do lado de fora. Então, para ter o termo bx, basta que a gente, dentro do parênteses, inclua o b. E isso vai ser igual a zero. Ok até aí? Então, aplicando a distributiva, só para a gente fazer essa prova real, né? Perceba que se você passar o x multiplicando b, a gente retorna a esta parcela da equação, da expressão algébrica. Então, concordamos nesse ponto, incluímos no nosso cálculo. Perceba agora o quê? Que nós temos duas situações. Nós temos essa primeira raiz, que está como se fosse um outro parênteses, né? E nós temos essa segunda raiz. Então, isso vai se abrir em duas situações. Por quê? Porque para um termo vezes o outro ser igual a zero, um deles precisa ser zero. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter duas situações possíveis, né? Nós temos a primeira situação, onde x é igual a zero, ou nós temos a segunda situação, onde ax mais b é igual a zero. E aí você pode perceber que nós recaímos numa equação do primeiro grau, que você já sabe resolver. Então, o que aqui é importante a gente destacar? Que colocando em evidência o termo x, nós percebemos que nós geramos duas raízes que se multiplicam, e aí uma delas tem que ser zero para essa expressão ser verdade. Então nós abrimos nessas chaves, né, nessas duas soluções possíveis, onde x igual a zero ou ax mais b é igual a zero. Portanto, são essas duas possíveis soluções quando a gente tem uma equação do segundo grau incompleta com c igual a zero. Então, eu coloquei isso destacado aqui, então, para você. São justamente essas duas situações, né? Quando x vai ser igual a zero ou a x mais b igual a zero. Vamos para o nosso caderno praticar esse exemplo, tentando fazer essa equação que eu passei aqui para você. 3x ao quadrado menos x igual a zero. Bora lá e vamos explorar essa técnica de resolução de função polinomial do segundo grau incompleta. Bora lá. Bom, pessoal, então, como a gente estava comentando até há pouco no slide, a gente tem como característica numa função polinomial do segundo grau a seguinte expressão: a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E essa situação, por enquanto, a gente ainda não sabe calcular, porque nós estamos trabalhando com situações onde a equação está incompleta. Nessa situação, a expressão que eu te passei foi 3x ao quadrado menos x igual a zero. Então, o que você pode perceber? Que da expressão algébrica para a expressão dada no enunciado, nós não temos o termo x. Então, nós estamos trabalhando numa equação do segundo grau incompleta, onde c é igual a zero, né? Então, aqui, portanto, c é igual a zero. Então, o que nós temos? Concorda que recaiu naquela situação que nós acabamos de ver? Nós temos o 3 multiplicando x ao quadrado menos x igual a zero. Como nós podemos simplificar, né? Já que nós não podemos unir essas duas parcelas porque elas têm expoente diferente. Nós podemos colocar o x em evidência, né? Porque isso daqui concorda que é 3 vezes x menos x igual a zero.
Colocar em evidência é pegar um x daqui de dentro e esse daqui e colocar do lado de fora. Então nós vamos ter o x em evidência. E aí olha como fica dentro do parênteses. Não sobra esse 3x. E aí aqui do lado de fora nós já temos o x, né? Então do lado de dentro basta colocar menos 1. Faça aquela prova real que eu comentei, que é fazer justamente o caminho contrário, né? O caminho inverso, que é distribuir o x entre os dois termos para ver se nós recaímos no de cima. E você pode perceber que sim, né? Porque vai ser 3x ao quadrado menos x, isso vai ser igual a 0. Como nós comentamos anteriormente, isso daqui são duas raízes diferentes. A primeira raiz é o x, ou seja, nós vamos abrir naquela situação, naquelas chaves, onde temos duas opções. A primeira é que x é igual a 0. Portanto, nós já temos uma das raízes, ou seja, x1 igual a 0. E x2 vai sair de 3x menos 1 igual a 0. Uma equação de primeiro grau que você já sabe resolver. Então, você já sabe que nós temos que isolar o x nessa situação. Então, 3x vai ser igual a 1. Portanto, o x é igual a 1 terço. Então, esse daqui é o nosso x2. Observando que o índice, né, do expoente, ele também representa o número de raízes. Então, numa expressão, numa função polinomial do segundo grau, nós esperamos sempre ter duas raízes. Isso se comprova aqui, onde nós temos x1 igual a 0, e se comprova aqui, quando nós temos a segunda raiz igual a 1 terço. Bom, vamos voltar para o slide e dar sequência aqui. Se não me engano, nós temos mais um exercício para fazer a prática dessa aplicação, né? É nada mais do que um esforço matemático, né? Então, vamos retornar para o caderno e fazer mais um exercício envolvendo função polinomial do segundo grau incompleta. Bora lá. Bom, pessoal, mais um exercício para vocês ficarem tinindo aí nesse tópico de equação de função polinomial do segundo grau. Mais uma vez, para reforçar, a expressão algébrica característica é ax ao quadrado mais bx mais c, isso igual a 0. Para resolver uma expressão, uma função polinomial, uma expressão, nós temos que igualá-la a 0. E o nosso exercício dá qual situação para a gente? 9x ao quadrado menos 3x igual a 0. Perceba mais uma vez o quê? Qual que é a diferença? Faz junto comigo isso aí em casa. Você percebe que o x ao quadrado, o termo aparece, o termo que acompanha o x está aqui, que é menos 3, só que nós não temos, mais uma vez, o termo independente, que é o c. Portanto, mais uma vez, nós vamos trabalhar com uma equação, uma função polinomial do segundo grau incompleta, onde c é igual a 0. Aqui, o que você pode fazer? Né? Existem duas soluções possíveis, e uma apenas é mais rápida que a outra, ou até é mais uma sacada matemática que faz a diferença entre uma e outra. Na primeira, é a gente trabalhar com ela mesma, né? Então, eu vou até copiar duas vezes para você perceber o que a gente pode fazer diferente numa mesma solução, né? Chegar ao mesmo caminho, só que com uma outra solução, igual a 0. Perceba o que, mais uma vez, nós temos expoentes diferentes, ou seja, não é possível agrupar, mas nós conseguimos colocar em evidência, né? Então, nessa situação, nós temos 9 vezes x menos 3 vezes x igual a 0. Portanto, perceba que o x aparece tanto aqui quanto aqui. Então, nós temos o x em evidência. Isso daqui vai ficar 9x menos 3,
que é justamente o que não foi usado de dentro do parênteses, né? O 9x e o menos 3. Isso igual a zero. Como você já sabe, isso daqui vai abrir para a gente em duas opções, né? Porque são duas raízes, essa é uma e o parênteses é outra. Onde a gente vai ter x igual a zero como uma das raízes. Então, mais uma vez, é importante destacar, se nós temos o expoente quadrado, o expoente igual a 2, nós temos que encontrar duas raízes, né? Isso é um fato. Se você não encontrar duas raízes, é porque tem alguma coisa errada no seu cálculo. E a outra raiz desse problema, dessa expressão, é 9x menos 3 igual a zero. Você sabe resolver isso daqui. A equação polinomial do primeiro grau. Isola o x junto comigo. 9x igual a 3. X é igual a 3 sobre 9. Simplifica 1/3. O que eu gostaria de destacar numa outra possibilidade é para mostrar para você como é interessante você ter a sacada de colocar em evidência termos que se repetem. A gente vai utilizar em toda essa resolução apenas a primeira linha lá. Então vamos abrir junto comigo. Vai ficar 9 vezes x menos 3 vezes x. O detalhe aqui que simplificaria o nosso trabalho é perceber que 9 é 3 vezes 3. Por quê? Aí nós teríamos 3 vezes 3 vezes x menos 3 vezes x igual a zero. Percebe que agora tem muito mais coisa para a gente colocar em evidência? Agora não tem só o termo x se repetindo tanto no começo quanto no segundo termo. Agora nós temos o 3x para ser colocado em evidência. Então nós vamos pegar o 3x e colocar em evidência. E dentro do parênteses aqui vai sobrar o quê? 3x menos 1 igual a zero. Perceba que o cálculo você vai ter que fazer, concordo, mas que a solução aqui é muito mais direta, né? Você já percebe de maneira bem mais rápida que x vai ser igual a zero, né? Porque 3x igual a zero é a mesma coisa que dizer que x é igual a zero, ou que 3x menos 1 é igual a zero. Portanto, o x é igual a 1/3. Perceba que nós chegamos na mesma solução, tendo aqui duas raízes. Bom, vamos retornar então para dar sequência aos tópicos. Bom, pessoal, vamos fazer um pequeno intervalinho para dar tempo de você assimilar esses dois exercícios práticos que a gente fez e a gente já retorna fazendo também exercícios na situação onde a equação vai ser incompleta, sendo b igual a zero. Até daqui a pouco.